Novo hospital de Itapema, no norte catarinense, é inaugurado. Investimento do governo do estado é de mais de 27 milhões de reais. Voos para o Panamá serão ampliados no aeroporto Hercílio Luz, em Florianópolis. Copa Airlines anuncia novo horário após sucesso nas vendas. Jovens investem no agro com apoio estadual. Projetos garantem futuro no campo em Santa Catarina. Votação no Supremo Tribunal Federal mantém suspensão do X. Primeira turma da corte foi unânime e manteve o bloqueio da rede social no país. Temperaturas escaldantes no Japão. País tem o segundo verão mais quente desde o início dos registros em 1898. Reunião define segurança para a partida da seleção em Curitiba. Jogo entre Brasil e Equador é válido pela 7ª rodada das eliminatórias da Copa 2026. E você vai ver ainda. Casa usada por Beatles vira Airbnb. Banda de Liverpool fez mais de 40 shows no local. Essas e outras notícias a partir de agora no Piques News. Olá, seja muito bem-vindo ao Piques News desta segunda-feira, 2 de setembro. Iniciamos esta edição falando que o governo de Santa Catarina inaugurou no último sábado o novo hospital de Itapema, no norte catarinense. Foram investidos mais de 27 milhões de reais. A nova estrutura do Hospital Santo Antônio funcionará de forma referenciada, com atendimento 100% pelo Sistema Único de Saúde e trazendo novos serviços ao município. A unidade, que ocupa 7.000 metros quadrados, abriu as portas nesse domingo, com atendimento de 100 leitos distribuídos entre internação clínica, cirúrgica, alojamento, conjunto pós-parto, além de 10 leitos de UTI. Quando estiver em plena operação, a unidade de saúde deverá ampliar a capacidade para 130 leitos. Vamos trazer gente de todo o estado para cá. Ruto Cardoso, o Marieta, enfim, todos os hospitais a gente vai deixar lá as coisas mais complicadas, lá de alta complexidade, e média e baixa, trazer tudo para cá. Enfim, é um equipamento que dá gosto de visitar. Eu estou muito satisfeito, eu já disse à prefeita, é uma obra que vai marcar a história dela, porque ela capitaneou isso. O estado foi parceiro em todos os momentos que ela precisou, mas é um investimento que vale a pena. As pessoas que vão ser atendidas aqui vão ser atendidas com muita excelência. Isso vai fazer bem para todas as famílias, para o turista que passar por aqui numa temporada. Enfim, é um equipamento que tem poucos em Santa Catarina. A área cirúrgica terá atendimento de várias especialidades como ortopedia, vascular, urologia e cirurgia geral. O hospital também oferece atendimento clínico pediátrico e terá uma maternidade, incluindo um centro de parto normal com banheira para partos humanizados. Não é porque é um hospital que atende SUS, que não tem que ser com essa qualidade. Então, a gente começa a conquistar espaços com essas parcerias, dotando de equipamentos extraordinários como esses, conforto, que a mãe possa vir para cá, nascer gente feliz aqui, gente ser acolhida, ser atendida, fazer cirurgia, enfim, é isso que nós precisávamos e Itapema está de parabéns. O CEO da companhia Copa Airlines visitou Santa Catarina após o início das operações de voos do estado para o Panamá. A companhia vai ampliar o número de voos. Pedro Reibron visitou o estado após o sucesso de vendas do voo direto do Aeroporto Internacional Hercílio Luz ao país que fica na divisa entre as Américas do Norte e Sul. A nova rota virou uma das mais vendidas da companhia, mesmo com poucos meses desde o início da operação. O governador Jorginho Melo recebeu o CEO da companhia no centro administrativo do governo do estado. No início do mês de julho, os voos do mês de agosto já estavam esgotados. O voo em nova data é aos sábados e começa a partir do dia 21 de setembro. Nós iniciamos esse trabalho em outubro de 23. Nós fomos ao encontro da Copa para que eles pudessem entender a potencialidade de Santa Catarina e estabelecerem voos diários entre Santa Catarina e o Panamá. E, graças a Deus, eles entenderam, o voo já é um sucesso, tem 3 voos por semana. Na possibilidade, eu estou convencendo o Pedro a aumentar mais um voo,
né? E daqui um pouco vai ser diário, pela demanda, pela quantidade de pessoas que vão e vêm. Isso aquece turismo, isso é investidores de lá que estão vindo para cá, que é o caso do time, dessa missão que o Pedro está trazendo, empresários, amigos dele, que querem conhecer Santa Catarina. Isso para nós é um motivo de muita alegria, porque eles vão ter a oportunidade de presenciar, ver com seus próprios olhos a beleza que é esse estado e a vantagem em vir para cá, não só através da Copa, mas também através de outros investimentos. Más personas en nuestra parte del continente deben conocer Santa Catarina, Florianópolis y demás ciudades. Muchas personas no lo conocen. Copa va a ayudar junto a la Secretaría de Turismo y la Administración del Gobernador a que se conozca mejor esta región para turistas y para inversionistas. Y eso debe significar mayor crecimiento. Um dos grandes desafios para o futuro da agricultura é a sucessão familiar e a evasão dos jovens do campo é algo que o governo de Santa Catarina tem trabalhado para reduzir por meio de programas. 7 dias por semana, 12 meses por ano, sem férias. Esta é a rotina de Bruno, que trabalha com plantação de tomate, hortaliças e morangos. Eu colho na quarta ou na quinta, levo na sexta pro Ceasa, né? E daí no sábado eu colho para levar na segunda, né? Então segunda e sexta eu tô lá na Ceasa vendendo os produtos que a gente colhe aqui, né? É toda semana o ano todo, não tem férias, né? A propriedade que ele e o pai trabalham foi passada de geração em geração na família de Bruno. Devido às dificuldades enfrentadas na lida do campo, por certo tempo, o jovem pensou em deixar o município de Águas Mornas e buscar outras oportunidades em uma cidade maior. Mas, após participar de um projeto promovido pelo governo catarinense, Bruno percebeu a oportunidade em permanecer nas terras da família. Esse dinheiro eu usei para fazer 2 estufas altas, assim, de tomate cereja, né? E estamos colhendo nelas, né? Estamos produzindo nelas. Cabem uns 1.200 pés de tomate. Aí só aumentou uns 15, 20% aumentou aí, né? E a facilidade também, que a tomate a gente plantava muito no morro, né? Que aqui na vagem é só mais morango, né? Daí agora a gente fez essas estufas altas de tomate aqui embaixo também na vagem e bem melhor para trabalhar, né? Trabalha no seco, pode dizer, né? Segundo dados do último censo do IBGE, mais de 180 mil jovens entre 18 e 29 anos vivem no campo em Santa Catarina, o que representa menos de 16% da população rural. Na década de 1950, este número representava 77%. Thalia, moradora de Balneário Pissarras, também planejava mudar de município e não seguir os serviços executados pela família, que trabalha no ramo de pescados. Mas foi após um curso promovido pela Ipagre que a jovem percebeu que ainda existiam muitas oportunidades e bons negócios por ali. E a Ipagre sempre, o curso de Jovens do Mar, para mim foi um divisor de águas, assim, foi o que mudou totalmente a minha visão e foi o que me trouxe de volta, olhar diferente para nossa casa. A gente atendia, né, sempre de portãozinho fechado, mas foi o que me deu um norte, assim, para onde ir, o que fazer. Me ensinou, né, como fazer as contas e tudo mais, e eu parti dali. Grande parte da desmotivação destes jovens está na falta de acesso à modernização dos equipamentos. Por isso, o governo catarinense financia os projetos elaborados e apresentados pelos jovens do campo e do mar, com prazo de pagamento de até 5 anos, sem juros e 10% de desconto para o pagamento em dia. No caso da Thalia, ela investiu em uma câmara fria que facilita o trabalho e garante mais qualidade aos produtos. E com a regularização que a gente estava buscando, a gente precisava também de congelar o peixe mais rápido, porque a gente tinha só freezers, né? Então acabava que um peixe ele levava quase 3 dias para ele chegar no seu estágio congelado para tu poder embalar e ofertar, né, ao público. E a câmara fria foi o que nos ajudou assim muito, porque eu coloco um peixe hoje para congelar, amanhã eu já estou tirando ele, embalando para poder vender para o cliente. E isso também possibilitou na capacidade de armazenamento, né?
ter um espaço maior para também armazenar mais coisas. O Estado também auxilia estes jovens na aquisição de equipamentos de informática e instalação de estrutura para acesso à internet, com limite de até R$ 5.000 e prazo de pagamento de 3 anos, sem juros e 50% de desconto para pagamentos em dia. São ações como esta que levam jovens como Thalia e Bruno a optarem por continuar investindo no agro. O Realiza SC foi muito importante para a gente, que a gente pegou, foi feito um projeto, né? Daí a gente pegou, foi R$22.000 para pagar em 5 anos, sem juros, né? E isso é muito bom para o agricultor, para incentivar ele a ficar no campo, né? Porque ajuda muito, e quanta coisa que a gente já colheu e produziu ali, né? E se paga em 5 anos assim, né? Muito fácil para pagar, então é muito bom. Já paguei 2 anos, falta mais 3, e sempre pago certinho ali no prazo, né? Então, muito bom. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal votou na manhã desta segunda-feira para manter a suspensão da rede social X, o antigo Twitter. O Supremo Tribunal Federal confirmou a decisão do ministro Alexandre de Moraes de suspender a rede social X, alegando violações judiciais por parte da plataforma de propriedade do multimilionário Elon Musk. O acesso ao antigo Twitter não está mais disponível por meio do site e aplicativo de celular desde a madrugada de sábado, horas depois do bloqueio decretado pelo juiz. Moraes mantém um embate há meses com Musk, uma situação que tem como pano de fundo os limites da liberdade de expressão. Os 5 magistrados da primeira turma do STF, entre eles Moraes, votaram em sessão virtual a favor da medida. Os ministros Cristiano Zanin e Flávio Dino seguiram integralmente o voto do relator e mantiveram a decisão. Carmen Lúcia e Luiz Fux foram os últimos a votar no plenário virtual. Os dois seguiram o relator, mas Fux apresentou ressalvas. Ele ponderou que a decisão não deve atingir pessoas ou empresas de forma indiscriminada e que não tenham participado do processo. Ao submeter o caso à primeira turma do STF, o ministro Alexandre de Moraes destacou que o Marco Civil da Internet prevê a responsabilização civil de provedor de internet por danos decorrentes de conteúdo apontado como ilegal. Além disso, o ministro lembrou que empresas estrangeiras só podem atuar no Brasil caso tenham representante legal no país, obrigação que o X não cumpriu. E nós continuamos repercutindo o bloqueio do X no Brasil. O jornalista Tiago Pereira chega para discutir o tema. E a gente pergunta se a decisão da primeira turma já era esperada ou não para o Tiago. Já era, né, Tiago? Boa noite e bem-vindo. Já era, né? Se fosse como ocorreu, né? Que a gente ainda ficava na dúvida, eu vou falar mais no comentário sobre essa dúvida que tinham os juristas, mas se realmente fosse para a primeira turma, como aconteceu, era certeza de que todos iriam abonar o voto, a decisão, primeiramente monocrática, a gente reforça aqui, lá na sexta-feira passada, a gente conversou sobre isso aqui, a decisão de início foi monocrática de Alexandre de Moraes e a tendência era que se mantivesse essa decisão. Boa noite para você, André. Boa noite. E a toda a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. Vamos aos fatos então. O Moraes escolheu o caminho óbvio mais fácil para diluir críticas a essa suspensão do X, que iniciou na sexta-feira, mas foi oficializada, né? As plataformas ainda tinham, as telecoms, as empresas de telecomunicações, começaram realmente a efetuar o bloqueio já no sábado. É que, como não é muito claro no regulamento do Supremo se o caso deveria ter ido para o plenário, ou seja, para todos, ou para a primeira turma, presidida por ele mesmo, e com os votos já conhecidos por nós brasileiros. É que lá estão Cristiano Zanin, como a matéria da Maria Fernanda Rocha falou, ele é ex-advogado do presidente Lula, Flávio Dino, ex-ministro do governo Lula, Luiz Fux e Carmen Lúcia, que parabenizou essa última, a conduta de Moraes durante a eleição de 2022, quando ele estava na presidência do Tribunal Superior Eleitoral e usou o órgão para perseguir usuários das redes sociais, inclusive do X, cancelado agora aqui no Brasil, como divulgou a Folha de São Paulo por meio de mensagens vazadas
de juízes instrutores e servidores do TSE. Os ministros da primeira turma mantiveram inclusive a multa de R$50 mil para quem usar a famosa VPN e acessar o X aqui no Brasil. O ministro Flávio Dino, ao expressar o voto dele de apoio a Moraes, disse que Elon Musk estaria fazendo pura politicagem e demagogia. Aliás, coisa que os nossos políticos mais fazem por aqui. Inclusive agora, em época de campanha eleitoral, Flávio Dino também já foi governador, prefeito, ele esteve já nesse lado da demagogia e também da politicagem. A gente não pode deixar isso passar em branco. A suspensão da plataforma X tem consequências não só para a empresa, mas para os milhões de usuários e também para o país, entrando na lista de países ou ditaduras onde o X é proibido, como por exemplo na China, na Coreia do Norte, no Irã, Mianmar, Rússia e Turcomenistão, além da Venezuela, que suspendeu por um período, mas até agora tem a plataforma fora do ar. Mas isso não basta. A decisão primeiramente monocrática, agora com o aval de um pouco maior da turma que Moraes preside, gera o que se chama de confronto de direitos. É que os investidores internacionais começam a destacar que o Brasil é um país difícil para investir. É isso mesmo. Essa fala foi dita hoje pelo investidor Bill Ackman e foi rapidamente repercutida pela Financial Times. Atrelando a isso, os brasileiros tiveram o direito à comunicação limitado, deixando o Brasil isolado das plataformas importantes de comunicação global. O X não é a única, eu sei, mas é relevante, é uma das maiores. E por isso a repercussão negativa no ambiente político, no ambiente econômico e também juristas, no ambiente da justiça interna, há opiniões a favor, há opiniões contrárias a essa decisão, primeiramente de Moraes, agora um pouco mais ampliada com os seus colegas da primeira turma. E a decisão agora pode se estender também pela empresa de Elon Musk, que opera a internet via satélite, a Starlink, que negou o pedido do Supremo de bloquear o Twitter nos usuários daquela rede. Portanto, certamente Moraes pode estender esse descumprimento, também fazer uma decisão parecida e pedir apoio dos seus colegas com relação a mais uma empresa de Elon Musk aqui no Brasil que pode sofrer penalidades. Lembrando que ele já pediu inclusive o bloqueio das contas da Starlink, que não tem nada a ver com o Twitter, tem representantes aqui, mas mesmo assim foi entendimento de Moraes, que pertence ao grupo econômico gerenciado pelo magnata norte-americano Elon Musk. Na verdade, ele tem origem na África, mas hoje opera suas empresas na América do Norte. Por hoje é só, a gente volta a se encontrar na quarta-feira. Se não tivermos nada urgente amanhã, a gente entra aqui para dar uma informada rapidinha. Tá joia, então. Muito obrigada, Tiago, e até quarta. Obrigado, até e boa semana a todos. A todos nós. E agora nós vamos para um rápido intervalo e você vai ver a seguir. Reunião define segurança para a partida da Seleção Brasileira em Curitiba. Jogo entre Brasil e Equador é válido pela 7ª rodada das eliminatórias da Copa 2026. Tem também o Dia do Brasil nas Paralimpíadas. E você vai ver ainda. Casa usada por Beatles vira Airbnb. Banda de Liverpool fez mais de 40 shows no local. Voltamos em instantes. Tudo é melhor no Comprão. O frescor do hortifruti é melhor no Comprão. A qualidade da carne é melhor no Comprão. Bebida pro churras é melhor no Comprão. Tudo é melhor no Comprão. O postinho da padaria é melhor no Comprão. Desconto no atacado é melhor no Comprão. Abastecer o seu negócio é melhor no Comprão. Tudo é melhor no Comprão. Tudo que você precisa, qualidade, economia, pagamento. É melhor no Comprão. Melhor preço é no Comprão. O
nosso estado é campeão nacional na produção de carne suína, pinhão, cebola, ostras, vieiras, mexilhões e maçãs. São 400 milhões de reais investidos em políticas públicas para o agro. Em Santa Catarina, o agro. Estamos de volta agora, 8h22. Encerrou ontem a 47ª edição da Expo Inter, considerado o maior evento do agronegócio do país. As movimentações financeiras foram acima da expectativa. Nem mesmo as tragédias climáticas registradas nos meses de abril e maio deste ano no Rio Grande do Sul foram capazes de atrapalhar a maior feira agropecuária a céu aberto da América Latina, promovida em Esteio, no estado gaúcho. Apesar dos estragos causados nos rebanhos, maquinários e safras perdidas que prejudicaram muitos produtores, o evento conseguiu superar os resultados do ano anterior em movimentações financeiras. Em 9 dias, mais de 8 bilhões e 100 milhões de reais foram movimentados. Entre os resultados de vendas, o leilão de animais foi o que apresentou o maior crescimento, quase 50% em aumento em comparação ao ano anterior, com pouco mais de 18 milhões de reais negociados. Na sequência, o pavilhão da agricultura familiar registrou recorde de vendas, com quase 11 milhões de reais, número superior em 25,44% a 2023. O setor de automobilístico também teve aumento de 25% no volume de vendas, ficando com pouco mais de R$500 milhão. Já o setor de máquinas e implementos agrícolas, apesar de ter apresentado a maior venda, mais de 7 bilhões em intenções de negócios, teve o menor crescimento, apenas 0,57%. Cerca de 662 mil pessoas visitaram o Parque Assis Brasil durante a Expo Inter. Os números foram apresentados durante uma coletiva de imprensa na tarde de ontem. O governador Eduardo Leite destacou a recuperação do setor agropecuário, que contribui para a reconstrução do estado. Os números que aqui foram apresentados, por si só, demonstram a importância da realização desta feira. Quando a gente está falando desses números, a gente está falando de movimentação econômica que reflete emprego e renda para a nossa população. Desde a movimentação dos grandes maquinários, onde o estado se destaca como fabricante, destacado em produção de máquinas e implementos agrícolas, então a feira tem uma importância nessa movimentação. O que movimenta economicamente a partir da venda é o que reflete também lá na produção, na fabricação, naturalmente, de todos esses itens que são produzidos fundamentalmente aqui no nosso estado. A Expo Inter demonstra a capacidade do nosso povo. Quando nós reunimos todos aqui, de tantos lugares do estado, de tantas frentes, de tantas áreas, e neste Parque de Exposições Assis Brasil demonstram a sua capacidade de superação, que é a nossa capacidade de superação como povo. E agora você confere alguns destaques internacionais. Autoridades indianas anunciaram que intensas chuvas de monções e inundações nos estados do sul do país deixaram 25 mortos. Milhares de pessoas precisaram sair de casa. Fortes chuvas de monções provocaram inundações em vários estados do sul da Índia. Nos últimos 2 dias, pelo menos 16 pessoas morreram em Telangana e outras 9 no vizinho Andhra Pradesh. As autoridades acreditam que 400 milímetros de precipitação caíram em 24 horas. Cerca de 3.800 pessoas foram resgatadas em Telangana e transferidas para abrigos. As chuvas de monções causam destruição generalizada todos os anos na Índia, mas os especialistas dizem que as alterações climáticas intensificam o fenômeno e aumentam a frequência de eventos meteorológicos extremos. Na semana passada, cerca de 30 pessoas morreram no estado de Gujarat, também devido às inundações. Na nação vizinha Bangladesh, as enchentes fizeram pelo menos 40 vítimas em agosto e cerca de 300 mil pessoas foram levadas para abrigos. Chuva forte na Índia, calor intenso no Japão. Dados publicados nesta segunda-feira pela Agência Meteorológica Japonesa mostram que o país oriental viveu este ano mais um verão de temperaturas recordes e igualou o nível registrado no ano passado.
A temperatura média no Japão entre junho e agosto foi 1,76 graus Celsius superior à média do período, o nível mais elevado desde o início das estatísticas em 1898. Dados publicados nesta segunda-feira pela Agência Meteorológica Japonesa mostram que o país oriental viveu este ano um verão de temperaturas recordes e igualou o nível registrado em 2023. O Japão registrou em 2024 o mês de julho mais quente desde o início da compilação dos dados, 2,16 graus acima da média. Esta marca supera o recorde de 1,91 graus Celsius acima da média de julho do ano passado. As autoridades locais garantem que em Tóquio, 123 mortes foram atribuídas ao calor em julho. Em agosto, o Copérnicus, o Observatório Europeu de Mudanças Climáticas, afirmou que é cada vez mais provável que 2024 seja o ano mais quente já registrado no planeta. Temperaturas recordes foram observadas no Mar Mediterrâneo, no arquipélago ártico de Svalbard, na Noruega, e na capital ucraniana Kiev, somente nas últimas semanas. Cientistas afirmam que as emissões de combustíveis fósseis estão piorando a duração, frequência e intensidade das ondas de calor em todo o mundo. Aos 87 anos, o Papa Francisco vai realizar a viagem mais longa do pontificado. O Papa viajou hoje para a Indonésia, a primeira etapa dos 12 dias de jornada, que também inclui Papua Nova Guiné, Timor-Leste e Singapura. A jornada vai percorrer 32 mil quilômetros, a mais longa e mais distante desde a eleição em 2013. O avião saiu do aeroporto Roma Fiumicino e deve pousar em Jacarta na manhã desta terça. Com problemas de saúde recorrentes, o jesuíta argentino usa cadeira de rodas devido a fortes dores no joelho. Francisco será o terceiro Papa, depois de Paulo VI em 1970 e de João Paulo II em 1989, a viajar para a Indonésia, um arquipélago de 17.500 ilhas com quase 8 milhões de católicos. A visita vai abordar o diálogo entre o Islã e o cristianismo, com um encontro interreligioso marcado para quinta-feira na mesquita Istiqlal, a maior do Sudeste Asiático. O pontífice vai assinar uma declaração conjunta na mesquita com o grande imã da Indonésia, Nasaruddin Umar. Esse documento aborda a desumanização ligada a conflitos e a violência contra crianças e mulheres, assim como a proteção ambiental. A mesquita Istiqlal, no centro de Jacarta, fica ao lado da Catedral de Santa Maria da Assunção. Em 2020, as autoridades mandaram construir um túnel da amizade para ligar os dois edifícios, como símbolo da fraternidade religiosa. Nesta segunda-feira, um enorme cartaz com a mensagem "Bem-vindo, Papa Francisco" foi exposto no centro da cidade, enquanto o governo publicou um selo especial em homenagem. Em Jacarta, o pontífice de 87 anos vai se reunir com o presidente em exercício Joko Widodo, além de presidir uma missa em um estádio com capacidade para 80 mil pessoas. E agora nós vamos conferir a façanha, ou melhor, as façanhas dos brasileiros na Paralimpíadas de Paris. Para você ter uma ideia, segunda-feira teve um total de 11 medalhas conquistadas para o Brasil. O dia já começou dourado para o país. O mineiro Claudinei Batista conquistou o tricampeonato paralímpico no lançamento de disco da classe F56, que competem sentados. Ele venceu a prova e faturou a medalha de ouro com a marca de 46 metros e 86 centímetros, novo recorde paralímpico. Além de Claudinei, também no atletismo, Vinícius Rodrigues conseguiu o bronze nos 100 metros rasos da classe T63. A paulista Beth Gomes subiu 2 vezes no pódio nesta segunda-feira. Garantiu o ouro no lançamento do disco e foi medalha de prata no arremesso do peso. No salto em distância da classe T37, Acer Ramos ficou com a medalha de prata.
Na natação, Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, foi campeão dos 200 metros livre na classe S2 e chegou a 3 ouros em Paris. Carol Santiago venceu os 50 metros livre da classe S13 e se tornou a mulher com mais títulos da história do Brasil em Paralimpíadas. Nos 100 metros peito da classe SB14, as irmãs gêmeas Beatriz e Débora garantiram prata e bronze, respectivamente. No triatlo, o Brasil foi ao pódio pela primeira vez na história da modalidade, com o paranaense de 27 anos, Ronan Cordeiro, que conquistou a medalha de prata na classe PTS5. Outra modalidade que estreou no pódio paralímpico foi o badminton. Vitor Tavares, da classe SH6, venceu Man Kai-shu, de Hong Kong, por 2-1 e garantiu a medalha de bronze. E a segunda-feira em Paris ainda teve a garantia do pódio da catarinense Bruna Alexandre, que avançou para a semifinal do tênis de mesa. Parabéns, boa sorte a Bruninha na próxima competição. E nós agora vamos conferir como está o quadro de medalhas nas Paralimpíadas de Paris. Em primeiro lugar, a China, com um total de 87 medalhas conquistadas, 43 de ouro. Em segundo lugar, Grã-Bretanha, com 54 medalhas. Em terceiro lugar, vem os Estados Unidos, com 42 medalhas conquistadas, 13 de ouro. Brasil ocupa a quarta posição, se mantendo aí dos últimos dias para cá, na quarta posição, conquistadas 38 medalhas até o momento, 12 de ouro, 8 de prata e 18 de bronze. E a França, as donas da casa, a anfitriã, chega aí alcançando a quinta posição com um total de 34 medalhas. E a italiana Valentina Petrillo fez história nesta segunda-feira durante as eliminatórias dos 400 metros da Paralimpíada de Paris. A velocista de 50 anos, com uma doença que lhe faz perder progressivamente a visão, se tornou a primeira atleta transgênero a participar dos Jogos Paralímpicos. Ela terminou a prova da categoria T12 em segundo lugar na bateria, com um tempo de 58 segundos e 35 centésimos. Apesar dos problemas de visão e ao contrário de alguns dos rivais, Petrillo competiu sem guia. Em uma entrevista à agência France Press antes dos Jogos, a italiana afirmou que competir na capital francesa seria o momento mais importante da carreira esportiva dela e também um sonho de criança. Petrillo completou o processo de transição de gênero em 2017. Para poder competir nas provas de velocidade, a atleta precisou se submeter a um tratamento hormonal que lhe permitiu dividir a taxa de testosterona por 4 e, assim, cumprir as regras impostas pela Federação Internacional de Atletismo. De Paris para o Brasil, na próxima sexta-feira, Curitiba vai receber um jogaço de bola, quando a seleção brasileira enfrentará o Equador pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Um esquema especial de segurança está sendo montado para receber a partida. As forças de segurança do Paraná já iniciaram as operações. As estratégias foram alinhadas para que no dia do jogo os torcedores se preocupem apenas com o espetáculo. Nós pedimos que o pessoal chegue o máximo de antecedência possível. O perímetro nós devemos colocar a partir das 18 horas já para o jogo que vai começar às 22 horas. Então, para evitar transtorno de trânsito, qualquer tipo de coisa, que chegue o mais rápido possível dentro do estádio. Que esteja com o ingresso visível na mão para que possa adentrar, passar os nossos gradios, nosso perímetro. E pode vir com tranquilidade, que nós estamos planejando com total segurança, com praticamente todas as unidades da Polícia Militar atuando nessa situação. Não só a Polícia Militar, como a Prefeitura Municipal de Curitiba, CETRAN e todos os órgãos envolvidos nesse grande evento. Em qualquer evento que correr fora do normal será encaminhado à ADEMAF, pela Polícia Militar, Guarda Municipal, onde o efetivo de segurança será muito reforçado. É um jogo festivo para nós, torcedores, porém, para as forças de segurança, como sempre, requer toda a atenção, ainda mais em especial tratando-se da seleção brasileira, que depois de tantos anos estará aqui novamente. A reunião que definiu as primeiras ações envolveram a Polícia de Choque, a Polícia Civil e a Secretaria de Trânsito. A Polícia Militar fica responsável pela escolta em todos os deslocamentos da seleção. No dia do jogo, após as 18 horas, as ruas do entorno do estádio Couto Pereira serão bloqueadas. Somente pessoas com ingresso poderão acessar a zona de segurança.
A gente vai zelar muito pelo transporte, pelo bem-estar dos torcedores, porque é um jogo festivo, como eu falei. Nada mais do que torcidas organizadas, vai ser um jogo festivo. Um olhar atento, principalmente na questão de bebida. Estamos há 21 anos sem a seleção brasileira na capital de todos os paranaenses, né? Nossa querida Curitiba. Então, para nós é uma honra muito grande ter novamente a seleção brasileira, só que com um ânimo diferente, é de eliminatórias. Então, para nós é um jogo de médio risco, porque nós não temos torcidas organizadas e realmente, possivelmente, nós teremos quase que uma torcida só. Pouca torcida do Equador vindo para a cidade de Curitiba. Em Liverpool, na Inglaterra, uma casa vem fazendo muito sucesso. O local chegou a receber mais de 40 shows dos Beatles e também serviu de palco para eventos da primeira banda de John Lennon. Uma casa em Liverpool está fazendo muito sucesso nos aplicativos de aluguel. O lugar, que sediou alguns dos primeiros shows dos Beatles, ganhou uma nova vida no Airbnb. Mona Best, mãe do baterista original da banda Pete Best, abriu o Casbah Coffee Club no subúrbio de West Derby da cidade em 1959, antes da formação do grupo. A famosa banda inglesa chegou a realizar mais de 40 shows no porão da residência, depois de também ter recebido 3 eventos da primeira banda de John Lennon, The Quarrymen. Se não existisse uma Casbah, não teria havido os Beatles. Foi o ponto de partida. Foi onde John, Paul, George e Stuart conheceram Pete. Os 5 se uniram para criar a formação original dos Beatles. E tudo aconteceu aqui na Casbah. A Casbah começou com shows nas noites de sábado, mas logo abriu de sexta a domingo. Fechou 3 anos depois, mas continua sendo uma atração turística para fãs dos Beatles de todo o mundo. Os responsáveis têm trabalhado na conversão de casa em alojamento para aluguel desde 2020. É uma oportunidade maravilhosa. Eu certamente recomendaria a qualquer um que seja fã dos Beatles, especialmente se eles são apreciadores das origens da banda. E vocês sabem onde eles realmente começaram, exatamente no porão desta casa. É uma coisa maravilhosa que os organizadores fizeram para torná-la disponível para os fãs dos Beatles vir visitar e ficar e realmente aprender a história real. Os quartos foram decorados com fotos dos membros da banda, pôsteres e guitarras nas paredes. As suítes estão disponíveis para reserva desde o início de agosto, com hóspedes de diferentes partes da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos já hospedados. O famoso porão foi preservado desde o apogeu na década de 1960, com baterias ainda em exibição e John Ian Beck riscado no teto acima da área do palco. Os preços para este mês custam 125 libras por noite, quase R$950. Vale, acho que vale. Para o fã, vale tudo, né? E essa edição do Pix News fica por aqui. Mais notícias no nosso site e também nas nossas redes sociais. Muito obrigada a você pela companhia. Na sequência tem a série Lost e a gente se encontra amanhã. Até lá. Pix TV é conteúdo todo dia.